Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos otra semana más al canal, esta vez con otro de esos pensadores que para mí son referentes, desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista militante. Se dice mucho que en la universidad, que la investigación tiene que estar cercana a la sociedad. Muchas veces cuando esto se dice, lo que en realidad se quiere decir es que tiene que estar subordinada al mercado. Yo creo que todo lo contrario, tiene que estar intrínsecamente unida, al menos así he tratado de que esté en mi trabajo, a la acción política de nuestra clase, de la clase trabajadora. Y justamente sobre este tema es sobre el que habla el invitado de hoy, que supongo muchos lo conoceréis, es Ricardo Antunes, es un sociólogo del trabajo brasileño, tiene un montón de trabajos, de textos, de publicaciones en relación a la cuestión de la morfología del trabajo y de la clase trabajadora y cómo ha ido evolucionando. Yo le conocí leyendo este pequeño ensayo que está traducido al castellano, que se llama Adiós al trabajo, entre signos de interrogación, ¿no? Como si fuera una pregunta, que es claramente una polémica, en la entrevista lo cuenta, con André Gors, un autor muy influyente que sin embargo, bueno, pues en este punto yerra, ¿no? Al menos eso es lo que piensa Ricardo y en ese punto estoy totalmente de acuerdo con él. Por cierto, cuenta una anécdota de André Gors que yo no conocía y que desde luego cambia un poco también la manera de ver a la persona más allá de su obra. También recomiendo mucho, es el otro libro que yo he trabajado de él, yo creo que este con más intensidad, Os sentidos do traballo, Los sentidos del trabajo, yo creo que una de las obras más importantes de Ricardo para entender la evolución del trabajo y su centralidad, y la centralidad también en relación a eso de la clase trabajadora. Como os digo, creo que es una entrevista que no tiene ningún desperdicio. Además, como bien me dijo Paula en un vídeo anterior, Ricardo habla un portuñol, creo que bastante adecuado, y dudo que tengáis grandes problemas para entenderlo. Sin nada más que añadir, os dejo con la entrevista. En primer lugar, Ricardo, bienvenido al canal, es un gusto contar contigo, agradezco mucho a Paula que me permitiera y que me diera pie a hacer esta entrevista, porque hacía tiempo que seguía tu obra. Yo leí un libro que ya tiene unos años, Los sentidos del trabajo, o Sentidos do Ah, Traballo, sí. de Boitempo, que la leí en portugués, y me quedé, bueno, pues engatusado por lo que planteabas y por las discusiones que dabas, y desde luego todo el que conozca la sociología del trabajo, sobre todo brasileña, pero también en el ámbito español igualmente, conocerá seguro tu obra, así que bueno, para mí es un placer contar contigo en el canal. Perfeito. Para mim também é um gosto. Eu conosco mais ou menos bem a Espanha, inclusive a sua cidade, e será um gosto falar um pouquinho sobre a questão crucial para a humanidade, que é a questão do trabalho, e que vive o pior momento em toda a história do capitalismo e mesmo da história da humanidade. É o pior momento. Pues ya empezamos fuerte, como decimos aquí, empezamos fuerte. Quería empezar por comentarte respecto a la importancia del trabajo. Es verdad que ya no están tan de moda, pero cuando uno entra en las discusiones sobre el trabajo, rápidamente aparecen obras como la de André Gors o Jeremy Rifkin, que hablan del fin del trabajo, el fin de la sociedad del trabajo, y aunque son debates que ya hoy no están tan en boga, siguen presentes. Entonces la primera pregunta creo que es obligado. ¿Sigue siendo el trabajo un elemento central para comprender y transformar nuestra sociedad? Sim, Jesus, esta é uma questão crucial. E para responder esta questão em profundidade, é preciso, por lo menos, alguns pontos cruciais que André Gors, Jeremy Rifkin e muitos outros, Habermas, Klaus Hoff, Manuel Castel, a lista é imensa. O que é preciso conhecer e, como é preciso compreender esta questão? Primeiro, temos que partir de uma questão que é teórica. É preciso compreender o que é o trabalho para a humanidade. Esta é a primeira questão. Porque como é possível pensar que a humanidade poderá sobreviver sem
produzir e reproduzir a sua própria subsistência. É uma impossibilidade ontológica. E eu hablo aqui ontológica e é uma impossibilidade real. É uma coisa completamente desprovida de sentido, né? É uma tese eurocêntrica e completamente equivocada. E hoje é muito fácil de mostrar isso. O primeiro ponto é este: que é o trabalho? Aí, grosso modo, dois pontos fundamentais que permitem uma diferenciação e que é importante dizer. Para muitos, André Gors, por exemplo, Robert Kurz, que é um outro autor, não sei se tu conhece, da Alemanha, da Germânia, La Bert Critique. lamentavelmente. Como? Sim, do grupo Autor Cris. de La Bert Critique, El colapso de la modernización, sí. Sí, sí. Isso. Lamentavelmente já morreu. Eu debati com ele uma vez em Brasil, personalmente. Kurz, por exemplo, André Gors também, ainda que são muito diferentes, diz: trabalho é uma criação do capitalismo. Isso é um completo equívoco. Kurz atribui esta ideia a ele e a Marx. Não é verdade. Para Marx não é verdade. Eu respeito muito a interpretação de Kurz e, e devo fazer um parênteses, Kurz tem uma das mais agudas e importantes críticas ao sistema destrutivo do capital. Pero não compreendeu, na minha opinião, o que é o sentido do trabalho. Não é por acaso que Marx, em sua obra O Capital, mas poderia citar os manuscritos de 44, Marx diz: o trabalho é quase entre comillas, ainda que está na minha memória. O trabalho é uma necessidade natural e eterna de manter o intercâmbio entre a humanidade e a natureza. Esta necessidade, comillas, natural e eterna, não é evolucionista, é histórica. Nunca existiu, jamais existiu uma única sociedade, desde as mais primitivas hasta as atuais, que pueda viver sem trabalho. Então, esta é a primeira questão. Temos que ter muito claro o que entendemos por trabalho. Eu entendo e eu defino trabalho como uma atividade humana vital que nasce digamos, exatamente quando nasceu a humanidade. Ou seja, trabalho é um ato constitutivo, o primeiro ato constitutivo humano e social. O que diferenciou o primeiro microcosmo familiar, a primeira mulher, o primeiro homem, quando superou o último, como posso dizer, macaco, o último primata, né? Qual é a questão crucial? O trabalho e a consciência, porque são questões absolutamente conectadas. Não há trabalho sem consciência e não há consciência sem trabalho. Não importa se esta consciência é plena, capaz de compreender o mundo, ou se é uma consciência estranhada, alienada ou restrita. Pero eu tenho que nasceu o primeiro homem, a primeira mulher. Tenho que viver, tenho que produzir. O que vou produzir, como vou produzir para viver. Isto é o último animal pré-humano não consegue fazer. Portanto, a questão dele é completamente equivocado falar em fim do trabalho. Ponto 2, claro, eu entendo os críticos, André Gors, Klaus Hoff e tantos outros. São equivocados, são eurocêntricos, são incapazes de entender que 3/4 da humanidade vivem no sul global, não vivem na Europa. Marx disse certa vez, e a frase é linda, que a Europa é um pequeno canto do mundo. Não sei se disse bem em espanhol. Eu acrescentaria, eu diria, seria um pouquinho mais generoso que Marx, que era europeu. Eu diria, a Europa é um pequeno e lindo canto do mundo, mas não é o mundo. É uma tese desprovida de sentido falar em fim do trabalho sem considerar a Ásia, Índia, China e tantos outros países, Japão, sem considerar a África, sem considerar a América Latina. É um completo absurdo. Ponto 2, este é o primeiro. Eu reconheço que, claro, estas teses têm um outro componente que é mais polêmico.
vamos dizer, bom, se eu parto do princípio, em meu sentido equivocado, pero se parto do princípio que o trabalho é uma criação do capitalismo, como diz André Gors, como diz Robert Kurz e alguns outros, né? Eu diria não. O capitalismo introduziu, foi capaz de transfigurar o trabalho, que se tornou uma, digamos assim, de uma atividade vital, se tornou uma atividade que se converteu em um meio capaz de criar mais trabalho para que pudesse ser apropriado ou para que pudesse generar riqueza para a classe burguesa. Então, o trabalho capitalista nasceu no século XVIII, no seu sentido, do trabalho assalariado. Eu posso compreender, ponto 3, que o trabalho que teníamos no século XVIII, XIX, XX, não é o mesmo, exatamente o mesmo do que o trabalho do século XX ou XXI. Por que, por exemplo, há menos homens e mulheres em atividades vitais? Porque o capital foi capaz de criar uma maquinaria, seja em século XVIII, XIX, seja hoje com inteligência artificial, algoritmos, etc. Pero não sei se tu consegue compreender. Sim. Né? O trabalho se reconfigura. Não é mais uma atividade vital para a humanidade, mas é uma atividade vital para a reprodução do sistema sociometabólico do capital, que é destrutivo. Então, temos que compreender se o trabalho tem ou não algum sentido. Klaushoff não. Habermas disse, e é outro que equivocou-se, são muitos os... Mira que, Jesus, eu não estou falando de autores europeus, eu estou falando de autores eurocêntricos. Eu citaria muitos autores europeus que são magníficos. Estou citando Marx, poderia citar Alain Bir, da França, tá certo? Que tem lindo trabalho sobre estudo. Poderia citar Stephen Mesaros, da Inglaterra, e muitos outros. Em La Itália, Pietro Basso, são muitos, contemporâneos alguns, né? Nos Estados Unidos, há muitos autores que reconhecem que é preciso compreender a classe trabalhadora. Pero a tese, este é o equívoco maior de los eurocêntricos, a tese de que o capitalismo pode, não sei se pode dizer assim, prescindir do trabalho para sobreviver, é um equívoco. As máquinas não criam riqueza, as máquinas potencializam a riqueza. A prova cabal disso, foi a pandemia. Por que quando, durante a pandemia, as grandes empresas globais não lhe gostavam fazer lockdown? Não é porque são maldosas, demoníacas ou diabólicas. É porque, sem trabalho humano, não se cria riqueza. E a tese do fim do trabalho, como para recordar Marx, desmanchou-se em el ar. Sí, se desvaneció, sí, sí. Desvaneceu. Por quê? Por que não se fez lockdown por 1 mês, 2 meses, 5 meses? Em Brasil, tu sabes, tínhamos um governo proto-fascista e negacionista, como nos Estados Unidos, o mesmo de hoje, Trump. Uhum. Por que não se cerraram as fábricas e se permitiram morrer? Veja, inclusive na China, houve manifestações de oposição do proletariado chinês, que era obrigado a se quedar dentro das fábricas, e houve uma verdadeira rebelião em algumas cidades chinesas, porque não aceitavam ficarem nas fábricas, mesmo que sem trabalhar, porque era um foco de contaminação. Isto me leva a um quarto ponto muito importante. É preciso entender os câmbios tecnológicos, os câmbios ideológicos, políticos, para que possamos compreender como o trabalho hoje é simultaneamente cada vez menos importante na indústria 4.0. Por quê? Porque a inteligência artificial, a internet das coisas, Big Data, tudo isso é para substituir trabalho, viu? Nunca eliminar, substituir, reduzir. Pero, ao mesmo tempo, as plataformas digitais que se expandem em seu país e no mundo inteiro,
né? O mundo inteiro, 99, Cabify, Glovo, Deliveroo, né? São muitos, em cada país tem um nome, algumas são globais. Por que elas não funcionam sem um trabalhador que dirige uma, como se diz, uma motocicleta, ou um Sí, chofer, ou um entregador que dirige um coche da Amazon, de Mercado Livre, etc. Então, é um equívoco completo. É preciso isto sim. E, por exemplo, Habermas foi o mais equivocado de todos. Também André Gorz. Eu penso aqui no livro de André Gorz, Il Material. Não sei se tu conhece. O Imaterial, El mm, Imaterial. sí, Ou o último livro que Habermas pensava que ia, o último grande livro que Habermas pensava que ia ser a crítica fundamental para o mundo e que hoje não serve, não sei se pode me compreender, depois tu traduz melhor. sí, Não serve para embrulhar peixe. Sabe o que é embrulhar peixe? Nós outros dizíamos embrulhar pescado. sí, peixe, sí, sí, sí. E jornal diário, como se diz, a prensa diária, e no dia Ah, seguinte, nós dizemos no Brasil, serve para embrulhar peixe, porque o jornal vale hoje, né, 24 de junho. Amanhã não vale nada. A obra de Habermas não tem mais nenhuma importância. Um dos equívocos é dizer trabalho não tem mais sentido, só é o mundo da vida que tem, e a teoria de valor desapareceu. A obra de Habermas é que desapareceu. É um pouco diferente. Por isso era a minha crítica. uhum, Jeremy Rifkin é um pouquinho diferente, é um pouco mais progressista, é um homem norte-americano, não é propriamente um sociólogo do trabalho, é um estudioso de grandes projetos, né? Mas você tem sí. espanhol que também equivocou-se muito, que foi Manuel Castells, Manuel Castells, né? sí. A maravilha do mundo informacional que nos levaria ao século XX da felicidade. O século XX é o século do que eu chamo neste livro aqui, né? É o privilégio da De la servidumbre, servidumbre. não é a felicidade do trabalho, é o século dela, e não só em nosso mundo, não só em sul do mundo. Eu conheço a realidade um pouquinho desse país, da Itália, que trabalhei muitos anos na Universidade de Cafosca, de Portugal, da Inglaterra, que já trabalhei na Universidade de Santos. Basta mirar, por exemplo, para começar, os imigrantes, as condições de trabalho dos imigrantes em la Sí. Europa e nos Estados Unidos, que são vitais para a economia desses países e são tratados como, no caso dos Estados Unidos, casos de animais, ou mais que animais, mais Ujú. precariamente ainda. Te agradezco mucho los comentarios. He ido tomando nota de lo que he podido para preguntarte, porque, bueno, primero me ha parecido interesante de todos los autores que mencionas, y es interesante los autores, que también hay autores europeos que merecen ser tenidos en cuenta, y has señalado a Mestaros, si no te he entendido mal, y entiendo que en la lógica del viejo Lukács también. Yo, de hecho, entendí y me surgió interés por la escuela de Budapest, por toda la escuela de Mestaros, de Lucas y compañía, leyendo el marxismo brasileiro. Porque fuera de Brasil, es verdad que no es tan conocido. Aquí se lee historia y conciencia de clase, pero el asalto a la razón, la ontología, todo eso de Lucas nunca lo leí. Y para entender una noción tan importante, tan central, como bien has dicho, como el trabajo, ha sido fundamental. Yo no sé cuál es la razón histórica o sociológica de por qué en Brasil tuvo incidencia ese Lucas, que aquí no tenemos ni la traducción completa de la ontología, o si la tenemos muy desgregada, no es fácil de encontrar. Y sin embargo Claro, allí sí lo fue. Entonces, bueno, no sé si querías comentar algo sobre eso, si no... e gostaria sim de comentar, porque sí, é também uma questão muito importante. Eu começaria dizendo que Georg Lukács, ou Lukács, como falamos nós outros de língua latina, né, foi o maior filósofo do século XX marxista no que tange a compreensão da questão do trabalho. Tem uma obra monumental sobre estética, que não vou comentar aqui, que é monumental, né? Sobre estética, era muito sí, culto, muito inteligente, pero foi o mais importante para mostrar como, e Lukács é muito simples na sua formulação. Ele diz, não sou eu que estou mostrando, ele diz, Marx nos ensinou, e o que Lukács faz é mostrar a importância de compreender a essência, os sentidos fundamentais do trabalho humano
antes e durante o capitalismo para poder compreender a sua centralidade. Então, por exemplo, o capítulo 1 de la ontologia del ser social, del volume 2, capítulo 1 del volume 2, el trabajo es vital. Isso não é considerado. Claro que eu não vou entrar aqui na polêmica importante, que podemos num outro dia, ou até hasta hoje, mas porque me gusta muito. Eu sou lucasiano, por suposto. A minha influência em meu trabalho de Lukács é grande, mas é muito maior a influência em meu trabalho de Marx. Mas, por exemplo, Lukács é ambíguo na crítica que faz ao socialismo real, por muitas condições personales, inclusive. Ele saiu da Hungria porque ia ser morto. De repente, a Revolução Russa se cambia e sofre uma transição stalinista muito dura e profunda, ditatorial. Como viver Lukács na União Soviética com Stalin, ou volver para a Hungria e ser morto ou condenado. E não quis. Lukács se recusava a ir para os Estados Unidos, como a Adorno, por exemplo, para ganhar bem e sobreviver. Diz, não. Ele tem um erro político, mas que é profundamente ético. Diz Lukács assim: o pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. Eticamente é bonito. O erro é que Lukács entendeu, hasta os últimos anos de sua vida, de que a União Soviética era socialista. E hoje há muitas obras para mostrar que não era. A mais importante para mim é de um discípulo de Lukács, Stephen Meszaros, que é um filósofo e um crítico da economia política magistral, que herdeiro de Lukács, aluno de Lukács, amigo de Lukács, hizo uma crítica a esta concepção lucasiana do socialismo num só país. Lukács, só no final da sua vida, empieza a criticar a tese do socialismo num só país, especialmente no seu volume da ontologia do ser social, quando ele retoma uma discussão e chega a este ponto. O erro principal da Revolução Russa foi tentar ser uma revolução, dar-lhe a si própria o sentido de uma revolução clássica e universal. E a Rússia não é uma revolução clássica nem universal. É singular porque ocorreu num país de elo débil da cadeia imperialista, de um país que não estava em el centro do sistema. Mas isto mostra a grandiosidade de Lukács. É triste imaginar que na Espanha não se pueda ler a sua ontologia, porque ela é muito importante em seu conjunto para o revivecimento do marxismo, o que não significa concordar com todas as suas formulações. Por suposto, é outra coisa, mas em relação ao trabalho, tu vai encontrar em lo livro este que tu citou, Os Sentidos do Trabalho. Esta é uma edição especial de 25 anos que acaba de sair, né? Há um capítulo que eu faço uma polêmica muito dura entre Habermas e Lukács, e não uso comentadores. Habermas habla por Habermas e Lukács habla por Lukács. A superioridade é evidente de Lukács. Se eu quero mirar a realidade, sí, sí. ¿no? Porque a realidade não puedo pensar na humanidade sem trabalho. Pues te agradezco mucho todo este desarrollo, porque bueno, ahora sí que se está poco a poco editando la ontología, pero todavía no la tenemos completa. Yo a lo que he accedido, accedí por la editorial Herramienta de Argentina, que hacen un trabajo fantástico, Miguel Veda y compañía, porque aquí en España es difícil y es una pena, porque es un texto fundamental que para entender una cuestión tan importante, como bien dices, como el trabajo, toda esta noción de las posiciones teleológicas, ¿no?, que se plantea allí, son desarrollos que hoy necesitamos y que son herramientas para comprender nuestra realidad. Igual que István Meszaros, aquí es complicadísimo de encontrar. En Venezuela fue muy importante y allí es más sencillo, pero aquí en España no se le conoce por el trabajo de la ideología, pero por ejemplo Más allá del capital, que seguramente sea para mí por lo menos la obra central y que ha tenido más impacto político, no es fácil de encontrar. Yo la encontré de casualidad y con mucha dificultad. Entonces te quería... Mira, Jesus, um parênteses breve. Sí, sí.
o único país europeu que reconheceu a força de Lukács fora da Hungria, e nem na Hungria ele era considerado, foi a Itália, Italia. que tem uma linda tradução de Alberto Scarponi, muito qualificada, de toda a ontologia e muitos outros livros de Lukács, de maturidade. Foi o único país de la Europa. Porque mesmo na Inglaterra, são 2 capítulos publicados, eu os tenho acá, né? Um sobre Hegel e um sobre Marx, e um sobre o trabalho. Né? Não sei se mais recentemente outros, não lo creio. Nem na França, não me conta, não conosco, hasta recentemente, nenhuma edição, claro, em Germânia, porque Lukács escrevia muitas vezes em alemão. Então, tem em alemão, não, é quase natural, e em italiano. Brasil tem nisso uma coisa muito interessante por um grupo de jovens marxistas brasileiros que descobriu o Lukács e trouxe para cá muito cedo, nos anos 60, 70, 80. Eu um pouco faço parte dessa segunda geração, não da primeira, da segunda geração que conheceu a obra de Lukács. Tínhamos que ler italiano, porque não havia, para quem não lê alemão, e ler húngaro é quase impossível. Ler húngaro é quase impossível. Yo decía al principio, es una cosa que ya he dicho en muchos vídeos, que un marxista español tiene que aprender portugués, porque si yo conocí a Lukács fue gracias a tu obra, a la de Carlos Nelson Coutinho, José Paulo Neto, Rui Braga, o sea, muchos autores que fui conociendo aquí y que he tenido que leer en portugués, porque bueno, abren toda esa puerta también, por ejemplo, a este universo lukácsiano que no existe. Aquí, ya te digo, es historia y conciencia de clase y se acabó. Después de eso pareciera, o sea, ya ni el joven Hegel ni nada de eso es conocido aquí. E, por exemplo, em Brasil tem a editorial Boitempo, que é linda, Sí. tem muitas obras, não só de Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky e outros, mas especialmente uma coleção sobre Lukács. Então, há edições muito cuidadosas, com a tradução muito, muito refinada, não é? Enfim, é possível que em algum momento, né, tenhamos a possibilidade de ver uma retomada de um pouco das contribuições lukácianas que são muito importantes, né? Com acertos e com equívocos, como todo indivíduo, né? Não é eu nunca fui um leitor dogmático, nem de Marx, nem de Lukács. Para mim, a principal coisa eu aprendi com Marx. Marx tem um diálogo com suas filhas que é muito lindo. Papá, o que tu acha disso, daquilo? E quando as minhas perguntam qual é seu lema de vida, Marx respondeu: duvidar de tudo. É preciso duvidar. E Marx duvidava hasta de suas teses. Por exemplo, a lei de tendência decrescente do valor lei de tendência decrescente da taxa de lucro. Marx escreveu 8, 9 ou 10, em volume 3, contra-tendências para tentar contestar a sua tese. Era um gênio, né? Era um gênio. Era uma figura digamos, muito, de uma certa linhagem de autores da Europa que são excepcionais, né? Claro. Totalmente de acuerdo. Creo que decir que un marxismo dogmático sería una contradicción en términos, ¿no? Siendo estrictos, ¿no? E, lamentavelmente, há muito marxismo dogmático. Lamentavelmente, eu digo como marxista, mas há muitos, porque é mais fácil ser dogmático e dar as coisas como já compreendidas, quando muitas coisas temos que compreendê-las. Não é simples, né? E muitas vezes atualizar para o século XXI teses que faziam sentido no século XIX, mas que hoje são diferentes en muchos aspectos, ¿no? Son 2 séculos a más, ¿no? Sí, justo te quería preguntar por eso, porque, bueno, volviendo al tema que nos traía, que nos reunía hoy, que era la cuestión del trabajo, existe una tendencia, que creo que también es peligrosa, de pensar que el trabajo, aun manteniendo su centralidad, no ha mutado. Y es verdad que el trabajo se ha transformado. O sea, que eso creo que es una cuestión que es evidente. Hoy en día ya no podemos entender el trabajo, o no exactamente en los términos, porque materialmente no es el mismo trabajo, no se ubica en los mismos lugares ni toma las mismas formas. En Europa es cierto que ha habido una transformación. En mi tierra apenas queda industria.
o sea, en España en general y en particular en Andalucía, queda muy poquita industria y casi todo está volcado en otros sectores de la producción en los que el trabajo es fundamental, pero bueno, hay muchas transformaciones, está la uberización, está una cierta bipolarización y transformación del trabajo. Está la tesis famosa que conoces bien de Harry Braverman, ¿no? Que hablaba de la descualificación. Hay toda una serie de debates y te quería preguntar justamente por qué transformaciones destacarías que ha sufrido el trabajo en los últimos años y qué elementos son fundamentales para entenderlo a día de hoy. Cuando alguien se pregunta por qué es el trabajo o por cómo evoluciona o por cómo se ha transformado, ¿qué podríamos decir? Mira, Jesus, é uma questão muito importante. Eu tenho trabalhado muito essas questões, inclusive nas últimos, desde 2010, 12, comecei a estudar muito o chamado setor de serviços, né? Para compreender a expansão, não a redução do proletariado. Eu vou chegar a esta tese daqui a pouquinho, né? Muito bem. O que aconteceu fundamentalmente? Nós todos sabemos que o ciclo 18, né? La expansão da indústria na Inglaterra começou pela indústria têxtil, né? Todos também sabemos que do século XVIII se ampliou para o século XIX e do século XIX e já em los inícios do século XX houve um câmbio muito profundo. A indústria ampliou-se aún mais e foi a partir da indústria automobilística. Se alguma pessoa me perguntasse, hable em duas palavras como resumir o século XX em questão da sociedade do trabalho, eu diria, é a sociedade do automóvel. O mundo automobilístico, a produção de automóveis cambiou tanto que uma pequena casa de lanches, um fast food, Sí, de comida. foi criado em los anos 30, agora não me recordo bem, acho que fim de 30, em uma pequena cidade que se tornou hoje mundial, McDonald's. Tu deve entrar em McDonald's de coche, pagar de coche, andar, pegar o sanduíche de coche, estacionar de coche e almoçar de coche e sair de coche. A indústria, o fast food é um prolongamento da indústria automotiva. Gramsci, outro marxista espetacular, disse muito bem, né? A sociedade taylorista e fordista é a expressão microcósmica de um mundo que se tornou macrocósmico. Gramsci vai dizer, o fordismo deixa de ser solamente um mundo industrial para ser uma concepção de mundo, a sociedade fordizada, tá certo? Né? Capitalista. Muito bem. Só que do fim do século XIX, para os nossos dias, houve câmbios profundos. A primeira coisa que para mim é muito importante e que poucos fazem, né, é que do fim do século XIX, mais precisamente a partir de 1968, com a derrota do movimento obreiro europeu, com a derrota do movimento ambientalista, do movimento feminista, do movimento antirracista e daquelas lutas que atingiram a França, vários países da Europa, depois chegaram à Argentina, ao Brasil, ao México, aos Estados Unidos, né? A partir desta derrota das classes trabalhadoras, vamos chamar assim, em 68, né? Nós ingressamos, o capitalismo terminava o seu último ciclo virtuoso e adentramos em uma crise estrutural do sistema de capital, muito profunda. Desde 1973, Jesus, hasta hoje, estamos em uma crise estrutural do sistema de capital. Eu não posso profundizar, o principal autor nesta tese é Steven Mesaros, que já falamos dele. Já mencionei também Robert Kurz, que num ponto é profundamente equivocado, a forma como ele desconsidera a classe trabalhadora, mas é muito rico para mostrar as contradições insolúveis do sistema do capital. E aí um terceiro autor, que eu creio também muito importante, há outros também, mas só cito aqueles que me parecem especiais,
que é o francês François Chenet, tá certo? Que escreveu, que tratou como marxista de nova fase do sistema de capital, que é a financiarização. Hoje não é mais o capitalismo industrial que tem a hegemonia do mundo, é o capitalismo financeiro, que é mais que industrial, porque é industrial que se fusionou com as bancas e criou um monstrengo, se pode dizer assim, se pode compreender, um monstro muito pior, que é o capital financeiro. Ele é vital. Sem o capitalismo financeiro, não teríamos Uber, Google, nada disso. Nada disso, porque o capital financeiro é quem investe recursos poderosíssimos para que as plataformas desenvolvessem. Mas eu quero chamar a atenção aqui a um ponto que para mim é vital, né? Esta crise estrutural do sistema de capital, ela começa em 73 e o Mesaros usa a seguinte expressão: adentramos em um ciclo, um continuum depressed. É uma depressão continuada que pode durar décadas, séculos. Esta é a diferença de Robert Kurz. Robert Kurz dizia: este capitalismo é destrutivo, os dois dizem o mesmo, só que ele vai acabar com a humanidade inevitavelmente e não parece ter saída. Mesaros é, nesse ponto, muito mais otimista, né? Porque viviam num país de socialismo real, que já era uma aberração. Como que é socialismo real? Nós outros não falamos capitalismo real. Nós sabemos qual é a realidade. Ou o socialismo é socialismo, ou não é socialismo. Claro, essa é uma discussão mais profunda, divide a esquerda, mas para mim esta é muito. Esta talvez seja a melhor, a mais original das contribuições de Mesaros em seu livro Mais allá del Capital, que eu, a pedido dele, eu publiquei em Brasil. Ele me pediu, em 1998, que publicasse seu livro em Brasil, de 1000 páginas. Né? O livro está cá, imenso. E eu falei, mas como eu não sou editor, como é que vamos publicar esse livro? Mas é um livro muito importante. Sí, yo lo O tengo. que é essa crise? Isto. Exatamente, isso. Mas esta deve ser a edição venezuelana, né? Sí, la venezolana. A edição brasileira é muito linda. Quer ver a edição brasileira? Esta cá, né? Essa é a edição brasileira que eu faço a apresentação dela. Você se pode virar pela boitempo. Para dentro do capital. Sí. Que eu digo a partir de Mesaros e com a minha contribuição? No livro Los Sentidos del Trabajo, eu faço uma análise tratando de muitos outros autores, David Harvey, inclusive, que é outro grande autor, e também, veja, eu citei 4 ou 5 autores europeus e não eurocêntricos, ou norte-americanos e não centristas, porque são aqueles que miram o mundo globalmente. François Genet conhece o mundo inteiro, conhecia, já morreu, era meu amigo. Mesaros também, pensava o mundo globalmente. Né? David Harvey conhece o mundo inteiro. Né? Robert Kurz também. Robert Kurz também esteve no Brasil, em outras partes, embora talvez de todos eles seja aquele que eu tenho mais crítica, porque ele recusa a ideia de classe trabalhadora. É uma discussão que podemos fazer em outro momento. Né? Então, veja, o que tivemos? Nós temos hoje na crise estrutural do capital, e basta dizer, dá 3 pontos. Por que crise estrutural do sistema de capital? Porque o sistema de capital, o sistema de reprodução sociometabólica do capital, só pode se desenvolver destruindo. Não preciso dar exemplo. A destruição da natureza. Vocês viram, no ano passado, as enchentes, enquanto na parte da Europa Ocidental tinha chuvas terríveis, a Europa Ocidental em chamas, pegando em fogo. Brasil, novamente, pela 3ª ou 4ª vez, Rio Grande do Sul está submerso. O Rio Amazonas em processo de seca. O mundo totalmente destruído pela natureza. Esta é a primeira ideia. O sistema de capital não se reproduz sem destruir mais. O sistema de capital não se reproduz sem destruir mais trabalho. Então, precariza. Eu trabalho com a tese atual de que o capitalismo de plataforma tem algo em comum com a protoforma do capitalismo. Estamos recuperando em sistema capitalista de trabalho a explotação, expoliação e expropriação em pleno século XXI, quando poderíamos trabalhar 3 horas por dia, 3 dias por semana. E a humanidade poderia viver. Por quê? Porque a lógica é destrutiva. Se entre a Apple e a norte-americana e a Huawei chinesa
quem ganhar lá é o mercado global da 5G, da internet 5G, estará bem. Quem perder estará mal. É uma guerra de gigantes. E é uma destruição dos gêneros. Destruição do gênero feminino, destruição da sexualidade, destruição das raças. O tratamento norte-americano aos imigrantes é criminoso. E você sabe porque vive num país que tem também um tratamento. Basta mirar a condição de trabalho do imigrante, homem ou mulher, e a condição de trabalho do trabalhador e da trabalhadora de origem europeia, de um país europeu. Então, é destruição da natureza irreversível, se não travarmos esse sistema. Destruição do trabalho, destruição dos gêneros, raças, etnias. Né? O exemplo imigrante é essa. E estamos sob o risco de uma destruição literal da humanidade, com a iminência de um risco de uma guerra, porque o mundo deslocado do capital tem em alguns dos comandos cruciais do poder tem indivíduos deslocados. O Trump é o exemplo mais evidente. Então, num sistema como este, o trabalho foi duramente penalizado, porque começou desde 73 um câmbio. Eu acompanho isso, eu comecei a estudar classe trabalhadora em 1975. Ou seja, são 50 anos que eu faço investigação. Que começou inicialmente destruindo os direitos mais fortes do trabalho, pouco a pouco. Então, flexibilização, subcontratação, intermitência, flexibilidade, hasta chegarmos em la aberração da uberização do trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Você trabalha, você ganha, você não trabalha, você não ganha. Então, a condição. E por que as plataformas, esse é o segundo ponto, eu quero falar das plataformas e da indústria 4.0, que para mim são as duas pontas do processo destrutivo. As plataformas, algoritmo, inteligência artificial, fazem hoje o que milhares de trabalhadores e trabalhadoras faziam. Se eu tenho na alta tecnologia, eu necessito de trabalho humano e há um desemprego estrutural global, eu criei a ideia do conceito de precarização estrutural do trabalho, a precarização estrutural do trabalho em escala global está estampada em desemprego imenso. Não há país do mundo de grande porte que não tenha desemprego, não é só no sul do mundo, podemos mirar os Estados Unidos, Europa e tudo mais. Então, alta tecnologia, alta força desempregada de trabalho. Era preciso criar uma maquinação, isto é um fruto de muitos anos, diminuir a legislação. É por isso que tivemos terceirização, subcontratação, flexibilidade. No fundo do ponto estava assim: há alta tecnologia e há homens e mulheres desesperados por trabalho. Como fazer para que eles não tenham mais direitos? Não podem ser definidos como trabalhadores e trabalhadoras. Então, começou a adulteração do léxico, como digo, em privilégio da servidão. A resiliência, os colaboradores, os como se diz em espanhol? Empreendedores. Emprendedores, sí. Veja, uma empresa como a Uber, criada nos Estados Unidos em 2009, conseguiu montar uma empresa mundial que hoje tem mais de 8 mil motoristas de coche, 8 milhões de motoristas, homens e mulheres de coche no mundo, onde os trabalhadores e as trabalhadoras compram os instrumentos de trabalho em la fábrica. Se tu ia trabalhar numa fábrica, os instrumentos de trabalho, o capitalista que fornecia. Hoje não. Hoje sou eu, para criar a ideia de que eu sou autônomo. E nas pesquisas brasileiras, nós publicamos muitos livros em Brasil, posso te mostrar Icebergs à Deriva, Uberização, Trabalho Digital, Indústria 4.0. A jornada de trabalho de um motoqueiro em Brasil não é nunca menos que 12 horas por dia, sem contar o tempo que se queda logado, como dizemos acá, conectado, mas que não está circulando porque está esperando na chamada. 12 horas por dia, trabalha 7 dias por semana. E que direito nenhum, morre mais de um jovem motoqueiro por dia na cidade de São Paulo, do que é contabilizado, porque muitos não são contabilizados como mortes no trabalho.
Isto é volver a condições de trabalho do século XVIII e XIX. Crowdsourcing. O crowdsourcing hoje, o trabalho em multidão, na tradução livre, é o outsourcing do século XVIII e XIX. Que era outsourcing? Trabalhar fora das fábricas, sem direitos, com jornada ilimitada de trabalho. Então, estamos vivendo uma situação brutal. É capitalismo de plataforma, por isso eu faço uma provocação literária. O capitalismo de plataforma tem algo em comum com a protoforma do capitalismo, com o capitalismo primitivo. E mira, se não bastasse a explosão das plataformas, desde 2009 e 2010, nós temos a indústria 4.0. Que é, em duas palavras, a indústria 4.0? Uma tese presente no volume 3 do Capital de Marx. O capital hace de tudo para reduzir ao máximo o trabalho vivo, sem eliminá-lo. Porque se o capitalismo eliminar a totalidade de trabalho vivo, o capitalismo morre, não dura um dia. Exemplo, Covid-19. É muito fácil. Então, nós temos a inteligência artificial. Hace o seu trabalho, hace o meu trabalho, hace o trabalho de milhares de pessoas, mas tem que ter trabalhadores e trabalhadoras precarizadas em el mundo fornecendo informações para a inteligência artificial. Então, mira, a indústria 4.0, com algoritmos, inteligência artificial, internet das coisas, robotiza ilimitadamente as fábricas. Esses obreiras são expulsos da produção. Que trabalho lhe resta? Um trabalho que tem a aparência de não trabalho. Uma proletarização sem limites que é denominada como não proletarização, mas como empreendedorismo, como trabalho autônomo, etc. É um embuste. Não é por acaso que, se tu vai à Espanha, onde você está, ou em Portugal, ou em Itália, ou em Inglaterra, a maioria desses trabalhadores são o quê? Imigrantes. Esse é o trabalho mais precarizado. Acá no Brasil, não. Acá são muito poucos imigrantes, porque aqui o trabalho precarizado é generalizado. É simples assim. Então, o jovem hoje prefere trabalhar como louco 12 horas por dia, porque teria alguma flexibilidade de horário, e pode trabalhar como louco. Daqui 10 anos, o corpo produtivo estará destroçado. Compreende? Se o corpo produtivo, se viver 10 anos, o corpo produtivo será destroçado. Mas, atenção, né? Isto não significa que não há luta. No dia 31 de março, 2 meses atrás, e 1º de abril, tivemos uma break de los apps. Break de los apps. Huelga de los trabalhadores, empregadores de aplicativos. E sabe por que 31 de março e 1º de abril? Sabe por que escolheram o 1º de abril? Em Brasília é o dia da mentira. Eles disseram, 1º de abril é o dia da mentira. Não somos autônomos, não somos felizes, somos precarizados, não temos direito e recebem o mínimo. E algumas das empresas, iFood, Rappi, Deliveroo, né, do mundo vivem, se expandem à custa dessa precarização. Mas trabalho de hipermercados, trabalho de shoppings, trabalho da indústria hoteleira, trabalho do Airbnb e a explosão das plataformas, Mercado Livre, Orkana, Amazon, é uma infinidade. Qual é o discreto charme da plataforma? Nenhum direito do trabalho. Essa regra. Mas para eu dizer, Jesus, você não tem direito, você vai ser definido como autônomo. Porque se tu és autônomo, não tem direito. Mas não é autonomia. Autonomia é outra coisa. Isso é que nós outros temos tentado mostrar, e é por isso que nós adentramos em uma nova era de lutas, agora também, não só do proletariado industrial, que é menor, mas há huelgas na Índia, com quase 300 mil milhões de obreiros da metalurgia na Índia. E nos países que houve perda da indústria de transformação, ampliou-se a indústria de serviços. Jesus, tu não vai encontrar em nenhum livro meu, nenhum livro, em que vivimos uma sociedade pós-industrial, porque é um equívoco para mim. Nós vivemos uma sociedade onde a indústria do nosso tempo é a indústria de serviços. A Amazon é uma indústria espetacular. Existe espetacular no sentido do seu tamanho. É imensa. Se tu entra dentro de um armazém da Amazon,
do Mercado Livre, né? Não sei qual é a principal entregadora de alimentos aí, eu não me recordo, Pedido Já no Uruguai, que entrega de motos, das CADES, dos entregadores, Sí, qual é a mais importante? Uber puede ser, o... Uber Eats, isso, Uber Eats, por exemplo. Essa é a indústria de serviços de entrega de alimentação e de coisas. Marx, isso é uma ideia de Marx. Marx diz em volume 2 da Capital que o setor de serviços tenderia a caminhar-se também para ser uma indústria de serviços, que é diferente porque não produz bens materiais, essencialmente, produz serviços. E isto gerou um proletariado que não para de se expandir em el mundo inteiro. Hotelaria, comércio, fast food, tá certo? Telemarketing, call center e agora nas plataformas. É este o futuro do trabalho da juventude, da sua idade. Não é possível que assim seja. Não é possível que assim seja. Não é possível aceitar. Simplesmente não é possível aceitar. Es lo que comenta, bueno, me parece totalmente clave, porque, bueno, por ejemplo, esta idea de los sectores primario, secundario y terciario no es una idea marxista. Yo, de hecho, creo que no, o sea, que tiene muchas fallas y que, desde luego, muchas veces se contrapone como si la industria fuera efectivamente solo la producción de cosas, y eso en Marx está muy claro que no van por ahí los tiros. De hecho, leí un trabajo de... Marx falava em indústria, em agricultura e em serviços e dizia que o capital tende a totalizá-los. Claro que há uma especificidade, a indústria de transformação, Claro. que produz coches, a agroindústria, que produz alimentos, tá certo? Em las unidades produtivas rurais. E houve uma explosão na viragem do século XX para o século XXI, do novo proletariado de serviços da era digital, cujo algoritmo e inteligência artificial são o seu instrumental de comando, e quem controla os algoritmos é o sistema, é a engenharia do capital. E o trabalho está... Por isso que eu finalizo, talvez, com isso. Eu tenho desenvolvido 4 teses, né, no meu trabalho atual, mas eu vou falar em 1 minuto cada uma. Primeiro, durante a pandemia, os capitalistas viveram como se fora 30 anos em 3 anos. Experimentaram em 3 anos tudo que levariam 30 anos. Então, home office, teletrabalho, trabalho uberizado, plataforma, vale tudo. Tá? A nossa universidade não funciona hoje sem o sistema digital. E o que é um problema, porque estão cada vez mais vazias, cada vez com menos alunos, porque todos querem fazer digitalmente. Segunda tese, nós temos um capitalismo de plataforma que recupera, já falei disso antes, recupera formas de exploração e expoliação do século XIX. 3, adentramos numa nova era, vou retomar uma ideia do Lukács, mas inspirado em Marx. Nós adentramos numa nova era de desantropomorfização do trabalho. A nossa coisificação, a nossa feitiçização hoje, Jesus, a nossa alienação não é frente a uma máquina que podemos quebrá-la. Você já viu um algoritmo? Eu nunca vi um algoritmo. E como é que eu vou quebrar o algoritmo para lembrar do ludismo? Eu vou quebrar o meu celular, eu vou perder. Ou seja, o mundo digital é muito mais complexificado, é muito mais coisificado, requer, tenta incentivar o trabalhador ou a trabalhadora coisificado, isolado, invisibilizado. É mais complexa a realidade. Pero, a última tese, uma nova morfologia do trabalho genera uma nova morfologia das lutas sociais. O que eu estou dedicando nesses últimos 15 anos, espero, se tiver mais 10 anos de vida, os próximos 10 anos, mais acho que vai ser difícil, é entender essas novas lutas que emergem em um contexto das lutas entre classes. Hasta porque o trabalho, ao contrário do que disseram Gore, Zoff, Habermas, Dominique Méda e tantos outros, o trabalho não desapareceu. Em certo sentido, ele tem se ampliado. Porque milhões de homens e mulheres trabalham 12, 13, 14 horas, e outros milhões de homens e mulheres trabalham sob condições informais ou intermitentes e trabalham, tá certo, sem remuneração. É mais multifacetado, é mais complicado. É isto que generou uma pergunta que tu queria me fazer, a classe que vive do trabalho. Claro, justo... A classe que vive do trabalho é mais heterogênea,
mais complexificada, tá certo? E claro. mais complexificada. A classe que vive do trabalho, tá certo? Ela Ujú. significa que há uma heterogeneização da classe trabalhadora, em particular a expansão do novo proletariado de serviços da era digital, é o novo polo em expansão do proletário. Ela é mais heterogênea, mais fragmentada, mais complexa, mas ao mesmo tempo tem uma outra tese que é muito importante para compreendermos a luta de classes em escala global hoje. Embora o trabalho seja mais heterogêneo em sua multiplicidade de atividades, ela é mais heterogênea a todo tipo de trabalho. Há uma tendência mais global em el mundo hoje, em el mundo. Há Claro. uma tendência que homogeneiza um pouquinho mais. Hoje, a distância entre a classe trabalhadora da Europa, do proletariado europeu, e o proletariado do sul do mundo não é tão longa quanto em Ujú. el passado. Por quê? O welfare state acabou, não, isso não existe mais, existem resquícios dele, isto é Sí. evidente, e cada vez mais, por isso que nasceu toda a discussão do precariado na Europa. O jovem, eu dei classes, muitas vezes, por mais de 12 anos, na Universidade de Ca' Fosca de Veneza. Todos os estudantes que eu dei classes diziam: professor, quando terminar o curso, eu não tenho onde trabalhar. Entende? Por isso a tese do fim do trabalho. Que há uma evidente redução de atividades, sim. Então, como que o capital respondeu? Você é dono do seu trabalho, você vai sobreviver, mas você não tem mais direitos. Por quê? Porque você não é mais trabalhador, você é empreendedor e autônomo. Esta é a tragédia. Então, a classe que vive do trabalho, e um último comentário, Jesus. Sí. Como eu criei esse conceito? Em 1995, preparando minha tese de livre docência, Adeus ao Trabalho. Inclusive, foi publicado em 2021 e 2022 na Inglaterra, na Holanda e também em 2022 nos Estados Unidos. Adeus ao Trabalho, Farewell to Work. Sí, Eu criei está publicado en español, lo tengo por aquí. Ahora, luego lo enseñaré. eu desenvolvi os sentidos do trabalho. Quando eu estava escrevendo Adeus ao Trabalho, mira que Adeus ao Proletariado, Adeus ao Trabalho, é uma polêmica com Gors. Eu vi uma conceitualização de André Gors. Não, N-O-N, não classe de los não trabalhadores. Eu disse, Gors, você quedou louco. Que é não classe de los não trabalhadores para definir os trabalhadores de seu tempo? Não entendeu nada. Tanto é que, do que lo conosco, nunca mais André Gors volviu a usar essa expressão. Do que lo conosco. E Gors é um autor que eu respeito muito, porque teve uma trajetória imensa, muita produção, e não sei se tu sabe como ele morreu. Tu sabes como ele morreu, André Gors? No lo sé, no lo sé. Depois que soube disso, passei a ter uma admiração personal muito grande por ele. Vivia com sua mulher por mais de 50 anos, e ela tinha uma doença terminal, dessas que vai destruindo, e um dia ela chegou a ele e disse que ela não queria mais viver porque não suportava as dolores, do sofrimento, e que tinha decidido, e ele perguntou, mas nós outros vivemos juntos há mais de 50 anos, que vou fazer? Eu, Gors, sem você, eu me vou com você. E ambos se mataram por amor, o que é uma raridade e de uma generalidade, e era um homem que tinha a cabeça funcionando perfeita. E ambos decidiram tomar uma medicina, e já que sua mulher, do Rene, se não me recordo se me recordo bem do seu nome, já que ela tinha que morrer, porque não suportava mais, ele ia junto com ela. E esta é a parte bela de uma figura humana. A minha polêmica aqui é teórica. Eu devo dizer que o Gors teve um período marxista na sua juventude, discutível, mas muito positiva. Tudo isso eu estou falando. Não classe de los não trabalhadores é um equívoco. Mas tinha hífen, como se diz, Guilhom? Não Guilhom, como é que se diz hífen? Não, tracinho, classe, Sí, tracinho. guión, sí, sí. Como se chama? Guión, Guión. clase que vive de su trabajo con Y- guiones. Isso. No Gors tinha não, Guilhom, classe,
que Guion não Guion trabalha. Eu falei, não, é a classe que vive da venda, da força de trabalho, que hoje é mais complexo, heterogêneo e fragmentado. Só que era imenso. Então, já aí veio a ideia. Classe Guion, que Guion vive Guion do seu trabalho. Bom, classe que vive do trabalho. É a nova forma de ser. Qual é a minha inspiração? É o livro de Marx e de Engels. A classe que vive da venda da sua força de trabalho. Só que hoje é mais complexa, é mais heterogênea, é mais fragmentada e entrou no setor que não existia no século XVIII, que é a industrialização, a financiarização do mundo, que nos levou a essa tragédia. E que hoje reinventar um novo modo de vida. Ou reinventamos um novo modo de vida, isso é um desafio para a humanidade, pela classe trabalhadora e pela humanidade e pela juventude hoje. Ou reinventamos um novo modo de vida, ou esse mundo não terá mais muitos anos, porque a destrutividade hoje só nos completamente... Aliás, Jeff Bezos não é nem um pouco burro. Já está pensando se vai construir sua casa em Marte ou em algum planeta para, quando destruir a Terra, ter um bom lugar para viver. Certamente seu aviãozinho vai cair no meio do caminho com ele dentro. Así torcer. No sé si comprendió a mi ironía. Sí, creo que se ha entendido. Yo por lo menos perfectamente, y estoy seguro de que la gente también, aún así, cuando lo edite, veo a ver si puedo... Ellos destruíram a nosso espaço territorial e agora estão acumulando em el espaço sideral. Não é possível. Não é? Vão destruir também o nosso espaço sideral. Nós temos que recuperar a nossa vida, o nosso modo de vida, onde classe, gênero, raça, etnia, liberdade, trabalho autônomo, trabalho verdadeiramente autodeterminado, essas são as questões cruciais do nosso tempo. Com a tecnologia que temos hoje, se ela deixar de ser uma tecnologia para os grandes capitais e se converter numa tecnologia para a humanidade, vamos poder trabalhar 3 horas por dia, 3 dias por semana. Estará bom, mas temos que recuperar um modo de vida comunal. Um modo de vida comunal. Como, professor, mas você é utópico? Sim, utopos, do grego, não presente. Mas há muitas experiências, e vocês desconhecem uma, que os espanhóis e os portugueses destruíram na América Latina. Foram os espanhóis e portugueses que destruíram o modo de vida indígena brasileiro e nos países da América Latina. Os indígenas, que os europeus chamavam de povos primitivos, não destruíam a floresta, não destruíam a natureza, não tinham mercancia, não viviam por dinheiro e trabalhavam no mínimo para poder viver a vida com fruição e gozo. Não eram tão primitivos assim e talvez os civilizados não fossem tão civilizados assim. Isso fica como uma provocação final. Pues te lo agradezco justo. Veja, Jesus, eu hablo como neto de italianos, neto de português, e tenho orgulho de ser neto de italiano e português, mas tenho orgulho também de ter no meu sangue indígena e negro. Indígena e negro. Pues te agradezco mucho todo, también la anécdota de Gors. Creo que si no recuerdo mal, Pablo Lafargue, el yerno de Marx, murió de una manera parecida. Creo que también se quitó la vida. Supongo que también es una cuestión de que en el fondo somos unos románticos, ¿no? No hace falta ser el Che Guevara para saber que... E fica essa minha homenagem modesta ao Gors, como pessoa, já que eu polemizei tanto com sua obra. Eu queria ter essa coragem que ele teve. Ele mostrou uma humanidade e uma solidariedade que nós vamos precisar para reinventar o socialismo. ¿No? Socialismo es también esto. Pues te lo agradezco mucho. Tenía apuntado preguntarte por la idea de clase que vive de su trabajo, pero lo has explicado ya y creo que de manera magistral. Así que creo que con esto ya no me queda nada más. Muchísimas gracias, Ricardo, por la cercanía, también por la proximidad. Nada más, simplemente eso, que seguimos en contacto, ojalá podemos vernos pronto y estoy seguro, bueno, seguiré atento a lo que sigas produciendo porque creo que la clase trabajadora sigue necesitando gente como tú, que la conozca, que la trabaje y que no se olvide de ella, que en la academia por desgracia está bastante olvidada. Muchas gracias, Jesus, foi prazer também para mim e faço uma última referência para mostrar como é importante. Eu estive na Argentina, em Rosário,
E a publicação desse meu livro, O Privilégio da Servidumbre, eu fiz em uma fábrica recuperada em Argentina. Eu fiz esse lançamento em uma fábrica ocupada por trabalhadores e trabalhadoras chamada La Toma, uma das mais importantes de Rosário, onde com quem eu dialogo com eles é possível, assim como é possível ter hoje uma empresa, uma fábrica ocupada por trabalhadores, podemos ter uma sociedade também controlada autonomamente por aqueles que vivem da venda desse trabalho, que não pode ser objeto de apropriação privada. Um abraço para você e hasta a próxima. Hasta la próxima, Ricardo.